Olá, pessoal, tudo bem? Como eu falei para vocês ontem na aula, eu vou resolver um exercício aqui que exemplifica uma parte das coisas que a gente conversou ontem durante a aula sobre a parte de equilíbrio químico, tá bom? O objetivo aqui é sempre estabelecer um paralelo entre o que eu falei lá na teoria e o que eu mostro aqui nos exemplos. Eu peguei esse exemplo que está bem voltado para a área da química analítica porque é uma coisa que fica mais palpável de vocês fazerem uma ponte, né? Para facilitar a compreensão mesmo. O objetivo é esse. Então vamos lá. Eu acredito que vocês lembram do conceito de grau de dissociação, tá certo? O grau de dissociação está relacionado com os ácidos, né? Ou com as espécies que se comportam como ácidos, ou seja, do ano H+, né? Essa coisa toda. Então, nesse exemplo aqui, eu peço para estimar o grau de dissociação. Aí eu coloquei aqui um lembrete, que o grau de dissociação, o alfa, ele é definido como uma fração do reagente que se decompôs. Tá certo? Então, se você pensar no ácido forte, ele se decompõe muito. Quando você coloca, por exemplo, HCl, é um ácido forte. Então, 99% vai formar H+, ou hidrônio, né? H3 ou mais, e cloreto. É isso que vai acontecer. Agora, se você pegar um ácido fraco, como o ácido carbônico, é, o alfa dele é muito baixinho, é menor do que 5%. Então você sabe que não vai formar muito hidrônio e também não vai formar o ânion carbonato. É um ácido fraco, afinal de contas, tá certo? Então, é nesse contexto que o nosso exemplo vai estar inserido, tá bom? Só para você poder lembrar. Bom, como é que eu poderia, para começar, escrevendo esse alfa? Tá certo? A primeira coisa que a gente vai tentar mostrar é isso. Como é que eu posso escrever quem é esse tal de alfa? Eu posso dizer que o alfa ele está aqui para nós como uma relação do seguinte sentido: ó, alfa vai ser igual ao número de mols total que eu tenho na minha espécie, tá certo? Ou o número inicial que eu vou ter lá. No número total só tem um reagente lá, né? Então vai começar o processo. Menos a quantidade de mols que está no equilíbrio, tá certo? Dividido pelo número de mols total, tá certo? Isso daqui é o alfa propriamente dito, para você ter uma noção, para você ter uma clareza do que se trata esse alfa, tá bom? Outra coisa, ele fala que a energia de Gibbs padrão da reação de decomposição, que é essa daqui, né? A água está se decompondo. Veja que a água no estado vapor está se decompondo em H2 e 1,5 de O2. A equação já está balanceada. Ele fala que a energia de Gibbs é de mais 118. Então, quer dizer que o ΔG padrão da minha reação é igual a mais 118,08 kJ por mol. O que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer que. Deixa eu colocar a minha câmera aqui para o outro lado. Pronto. Isso quer dizer o seguinte: quer dizer que nessa condição aí, tá certo? A 2300 Kelvin, temperatura bem alta, né? 2000 graus Celsius aproximadamente, você tem um processo não espontâneo. A água não vai se decompor, tá certo? Não vai se decompor espontaneamente, não. Aí está dizendo, ó, o ΔG padrão da reação está ali, tá certo? Então quer dizer que, olha, nessa condição, essa reação não ocorre. É isso que ele está te dizendo, beleza? Mesmo nessa temperatura elevada. Então perceba, a água, a tendência dela é permanecer no estado vapor, sem se decompor, tá certo? Aí ele quer saber que, caso isso aconteça, em qual extensão que isso acontece, qual grau de dissociação que isso vai acontecer, quanto que eu vou ter eventualmente de H2 e de O2 formados a partir dessa água no estado vapor. Esse é o X da questão, tá certo? Essa questão é um pouquinho mais complexa, mas é um exemplo bacana porque você vai começar a criar correlações. Eu vou aproveitar nesse momento para te lembrar de alguns conceitos, tá certo? Então, pessoal, o primeiro conceito que eu gostaria de lembrar para vocês é o do ΔG de reação. O ΔG de reação é quem determina de fato
em que ponto o meu processo está. Se ele está no começo, se ele está no equilíbrio, se ele já atingiu o final da reação, tá certo? No nosso caso aqui, a molécula de água no estado gasoso, né, no estado vapor, é o início da reação, tá certo? Então, é como se essa água no estado vapor é como não, né? É o próprio reagente, né? Ela é o reagente. E o produto dessa minha reação é o H2 e o O2, tá certo? Ele me disse que no sentido direto, tá? No sentido direto, a minha reação, ela tem um ΔG que é positivo, ou seja, essa reação se encontra aqui à direita, tá certo? É como se a minha tangente estivesse aqui, ó, tá certo? ΔG positivo. Foi o que eu falei ontem na aula, né? O ΔG dessa reação aqui, ó, ele é positivo. Então quer dizer que do jeito que está aqui, essa reação, a água não vai se converter espontaneamente, mesmo nessa temperatura aqui de 2300, ela não vai se converter em H2 e O2. Não tem chance disso acontecer. Você precisa fazer alguma coisa a mais para que isso aconteça. Entendeu? Você precisa realizar trabalho sobre essa reação para que ela aconteça. Entendeu? Para você poder reverter esse ΔG positivo. É isso que está sendo dito. Uma outra coisa importante é o seguinte: quando você analisa o ΔG de uma reação, eu relembrei vocês dessa expressão aqui, ó. Tá certo? Perceba que aqui eu estou falando da constante de equilíbrio termodinâmico, que é o K. Então, o K já assume que eu atingi uma condição de equilíbrio. Beleza. Então, no equilíbrio eu posso fazer uma análise, certo? Se eu me encontro no equilíbrio, tá? Se eu me encontro no equilíbrio, quer dizer que o ΔG da minha reação é igual a zero. Por quê? Porque eu vou resgatar a ideia da condição de equilíbrio. Lembra? Que é quando a tangente aqui ó, vai dar igual a zero. Tá certo? Quando essa tangente aqui é igual a zero, eu tenho justamente a condição que eu chamo de equilíbrio. Tá certo? A condição que eu chamo de equilíbrio. Então, é nessa condição que eu consigo fazer as contas, é nessa condição que eu consigo calcular, tá bom? E tem uma coisa muito interessante aqui, né? Quando eu digo que o ΔG é igual a zero, eu posso fazer a seguinte aproximação, ó. Zero é igual ao ΔG padrão da reação mais RT ln de K. Então, eu tenho que o ln de K é igual a menos o ΔG padrão da minha reação sobre RT. Então, aqui eu consigo obter o valor da constante K, tá certo? No equilíbrio. E aí, como eu sei que o ΔG é positivo, eu já vou ter em mente que, olha, o K deve ser um número menor do que 1. Por quê? Porque a minha constante, o meu valor de ΔG padrão é positivo, tá certo? Então, você já cria uma correlação aí, já cria o link, tá certo? Nessa condição que ele me dá, 2300 Kelvin, 1 bar, e com o ΔG positivo, ΔG padrão positivo, eu tenho que o meu K deve ser um número menor do que 1, tá certo? Porque essa reação não deve acontecer espontaneamente. Lembrando que o ΔG padrão da reação ele é obtido com os dados tabelados, tá certo? Você obtém os dados tabelados e você consulta a tabela e calcula o ΔG daquela forma semelhante, né, análogo a como você faz lá quando a gente viu em entalpia, tá certo? Agora vamos tentar resolver esse exercício de maneira mais efetiva. Primeira parte aqui, a revisão, eu gastei um pouquinho mais de tempo e agora eu vou resolver o exercício propriamente dito. Bom, pessoal, para resolver essa questão, eu preciso montar um quadro parecido com esse daqui. Eu acho que em algum momento, na química geral ou no ensino médio, você deve ter visto um quadro parecido com esse, onde você tem o início da reação, tem um delta ali que representa a variação, temos o equilíbrio e agora a novidade. Agora você pode calcular a composição do sistema, a fração molar. A gente explorou bastante isso ao longo do semestre, né? Fração molar. E a pressão parcial de cada espécie, né? O J ali indica qualquer espécie, pode ser água, pode ser hidrogênio, pode ser oxigênio, tá certo? Então vamos preencher o quadro. Vamos lá.
preenchendo aqui o quadro. No início da minha reação, eu não sei quantos mols eu tenho de água. Então, eu tenho N mols de água. Vou colocar um N aqui. E, obviamente, eu não vou ter hidrogênio e nem vou ter oxigênio formado. Tá certo? É isso que eu tenho no início da reação. No entanto, essa reação supostamente começa a acontecer. Tá certo? Independente de quanto tempo leve, ela começa a acontecer. Como a água deve ser consumida, eu vou começar com um sinal de menos aqui, tá? Começa com um sinal de menos, a água vai ser consumida. Quanto? Não sei, mas depende do meu grau de dissociação, tá certo? Depende do grau de dissociação dessa molécula de água, tá bom? Esse grau de dissociação vai multiplicar o número de mols, tá certo? Então vai ficar menos alfa N. Para o hidrogênio, como ele vai ser formado, né, supostamente, eu começo com um sinal de mais. Quanto de hidrogênio? Depende do alfa, tá certo? Alfa, que multiplica uma quantidade N de hidrogênio que será formado. Por que aparece o N aqui? Porque é estequiométrico, pessoal, tá certo? Se a água no início se decompôs com N mol, eu dependo desse mesmo N aqui, já que é 1 para 1 a estequiometria, eu dependo desse mesmo N para formar hidrogênio, tá certo? Então fica mais alfa N. No caso do oxigênio, vai ficar mais, de novo, mais 1/2, porque agora a estequiometria mudou, ó. Então repare que a estequiometria muda aqui, tá certo? Então esse número estequiométrico aqui, esse número de mols aqui, vai aparecer aqui, que multiplica alfa, porque o grau de dissociação importa aqui, que multiplica N. Então, a variação que eu tenho para a água é menos alfa N, porque está sendo consumido, mais alfa N para o hidrogênio e mais 1/2 de alfa N para o oxigênio. Então, essa daí é a segunda linha do nosso quadro. Agora, a nossa reação atingiu o equilíbrio, tá certo? Aquela parte mais baixa do meu diagrama ali, né? do meu gráfico lá que eu mostrei anteriormente para vocês. Como é que fica essa condição de equilíbrio? Vai ficar um somatório, né? uma diferença, melhor falando, do início com a variação. Né? Tá aqui a diferença, ó, vai ficar N menos alfa N. Tá certo? Se você preferir, você pode escrever 1 menos alfa vezes N, né? Ou, né? Então você coloca N menos alfa N, que é essa diferença aqui, ou você coloca assim em evidência, que também fica muito elegante. Tá certo? Aqui no caso você vai simplesmente somar, vai ficar mais alfa N, tá? E aqui mais 1/2 de alfa N, porque está somando com zero, né? Então é simples de fazer. Beleza? Nesse momento, tem uma coisa que é importante você fazer. Para calcular a fração molar, você lembra do conceito básico. Né? O conceito básico de fração molar qual é? O basicão da fração molar me diz o seguinte, vou até mudar de cor para você lembrar. Sempre bom relembrar isso aqui. A fração molar vai ser igual o número de espécies J dividido pelo N total, tá certo? Então, nesse nosso caso aqui, nós precisamos calcular o número de mols total. E o número de mols total eu vou calcular a partir da minha condição de equilíbrio, tá certo? Então, o meu N total para esse exemplo, tá certo? Vai ser igual a quem? Só somar N menos alfa N mais alfa N mais 1/2 de alfa N. Ou seja, eu somei 3 parcelas. Por que 3 parcelas? Porque o meu meio reacional tem 3 componentes, né? Água, hidrogênio e oxigênio. Então, somei as 3 parcelas, tá certo? Esse somatório aqui é fácil, né? Não tem nada demais. Esse somatório aqui, que vai te dar um número de mols total, vai ser igual a N mais 1/2 de alfa N. Ou, se você quiser, de forma mais elegante, você pode colocar 1 mais 1/2 de alfa e o N em evidência.
tá certo? O ou aqui para você ficar atento com a situação, tá certo? Então, agora é só você pegar o número de mols que cada parcela tem e dividir pelo número de mols total, tá bom? Vai ficar da seguinte forma, vai ficar, eu vou colocar em evidência porque termina ficando um pouquinho melhor de trabalhar depois. 1 menos alfa vezes n dividido por 1 mais 1 meio de alfa n. Aqui já dá para cortar o n, né? Já facilitou um bocado. Alfa n dividido por 1 mais 1 meio de alfa n. E aqui, finalmente, vai ficar 1 meio de alfa n dividido por 1 mais 1 meio de alfa n. Tá certo? Então, essa parte aqui, ela dá um pouquinho de trabalho, mas não é tão difícil. Para o vídeo não ficar muito longo e você poder reciclar um pouquinho as ideias, principalmente na primeira parte, que é de revisão, eu vou parar aqui e vou gravar a segunda parte com mais detalhes e o cálculo da pressão parcial. Beleza? Até daqui a pouco.